Ok, então a partir de agora nós estamos gravando o nosso encontro de hoje, que é para tratar do estudo dirigido da primeira avaliação temática que nós teremos. Daí eu vou convidar os alunos que estão aqui presentes, a gente vai seguir, né, a ordem da chamada de vocês. Então, sugiro que participem, né? Sugiro que participem, porque quem estiver participando no nosso encontro de hoje vai ganhar estrelinha, igual no jardim de infância, vão ganhar estrelinha. Vamos começar com o Alexandro. Alexandro Lopes de Souza, você está aí, abra teu microfone, Alex. Alex? Foi meu, professor, a internet que tá caindo. Me diga uma coisa, você respondeu o questionário, Alex? Professor, eu vou falar a verdade, eu não respondi não. Certo. Passei uma Pronto, semana... Eu vou passar para o próximo, mas assim, Alex, a nossa prova já é segunda-feira. Eu percebi que você já faltou algumas aulas, então assim, tenta correr atrás de prejuízo. Joana, você ia conversando, você ia falando comigo? Sim, eu ia perguntar assim, quando a pessoa que o senhor chamou não souber responder, qualquer outra pode ou é em ordem mesmo da chamada? Eu vou tentando seguir a ordem, mas assim, se houver alguma complementação que vocês queiram fazer a qualquer momento, fiquem bem à vontade, tá bom? Bruno tá por aí? Bruno não está, né? Já coloquei aqui uma faltazinha. Bora lá, logo em seguida, Daniele. Oi, professor, boa noite. Oi, boa noite, Dani. Você respondeu? Respondi, professor. Bora lá. Então, vamos para essa primeira questão. A genética é a ciência que investiga os fenômenos da herdabilidade da variação. Então, eu pergunto aqui, o que é herdabilidade? O que é variação? Fala para mim, Dani. Bom, a herdabilidade, ela é um fenômeno pelo qual os descendentes eles vão se assemelhar aos seus ascendentes. Em contrapartida, a variação, são todas aquelas diferenças ambientais ou genéticas entre os organismos relacionados pela descendência, sendo decorrente exclusivamente do meio, como também podem ser produzidas por alterações na constituição genética, sendo, nesse caso, hereditárias. Perfeito, perfeito, Dani, perfeito. Uma estrelinha para você com louvor, né? Ficou fantástico. Obrigada, então, a herdabilidade é exatamente o fenômeno pelo qual os descendentes se assemelham aos seus ascendentes. Ou seja, traduzindo em miúdos, seriam aquelas informações de origem genética ao qual você vem, né, que elas derivam do seu pai, do seu avô, dos seus ancestrais. Então, essas características que são passadas geração após geração, elas são aquilo que nós conhecemos como herdabilidade, né? Enquanto que a variação são exatamente, através de indivíduos correlacionados dentro de uma mesma espécie, nós podemos apresentar divergências essas provocadas pelo ambiente ou provocadas por algumas mudanças genéticas, como a Dani perfeitamente explanou. Muito bem, passemos agora, superada essa primeira questão, vamos para a segunda questão. Vou chamar aqui Gustavo. Gustavo, está aí? Gustavo faltou. Bora lá, José Pinheiro. Boa noite, professor. Olá, José. Fez a segunda questão? Professor, a segunda eu não fiz. Eu não consegui encontrar a resposta dela. Certo. Preste atenção aí que eu vou passar para o próximo e depois eu volto para você na outra, tá bom? Tá bom, então, professor. Bora lá, Juliana. Nunca cheguei. Oi. Calma, Joana. Joana tá agoniada, já tá querendo participar. Isso é ansiedade. Controla isso, Joana.
Ju, vamos lá. De que maneira a genética tem sido empregada para minimizar os efeitos da população humana? Vamos citar alguns exemplos. Melhoramento genético de plantas e animais, aumento da vida útil dos alimentos na prateleira, 2, melhoramento na resistência em relação os fatores abióticos e fatores bióticos, 3, produção de hormônios, 4. criação de transgênicos e produtividade de antibióticos. Fantástico, Juliana. Mas bora lá. Professor. Juliana, me permita. Oi, Thales. Desculpa a interrupção aí. É porque minha internet caiu aqui, eu só consegui reconectar agora. Me repassa aí o que foi decidido aí sobre o questionário. Thales, esse questionário a gente está corrigindo ele agora. Ok, aí ficou definido ordem, foi para alguém responder a questão? Eu estou seguindo a ordem da chamada, viu? Ok, professor. Aí, daqui a pouquinho eu chego em você, Thales. Hora. Bom, Juliana, você já ganhou sua presença e sua estrelinha. Mas deixa eu te falar uma coisa aí, Juliana. Quando você fala aquela primeira, que a genética é usada no melhoramento genético de plantas e animais, tá? Assim, eu particularmente, eu seria, por exemplo, melhoramento genético de plantas, 2 pontos, aumento da produtividade, aumento da vida útil de prateleira, né? Porque tudo isso é melhoramento genético. Tolerância a estresses bióticos e abióticos, né? Então, assim, a gente tem algumas coisas dessas que são em animais e vegetais. Mas, assim, não diga só o melhoramento genético de plantas, melhoramento genético de animal, mas não seja específico. Lembrem-se, eu estou trabalhando com alunos do nível superior. As respostas, elas também têm que ser condizentes ao nível em que vocês se encontram. Mas, assim, não está errado. Todavia, eu sugiro que seja mais específico. Fica a dica. Joana, tem mais alguma coisa? Sim, professor. Deixa, Joana, vai. Colabora aí, Joana. Professor, nesse melhoramento genético de plantas, eu tenho para complementar que nele está inserido, já que o senhor quer uma coisa mais específica, ele está inserido a resistência, o aumento da tolerância, como foi dito, juntamente com os fatores bióticos, que o que ajuda no combate de pragas e doenças. Aí vem a resistência, não é? Ou o aumento da tolerância, que são os fatores abióticos. Eles vão entrar com as condições adversas de solo e clima. Dentre isso, vem o melhoramento da arquitetura na planta, que vai dizer como a planta vai ser, se ela vai ser muito alta, se ela vai ter muitas vagens, e por aí vai. Esse melhoramento da arquitetura, ele também diz muito sobre a semente, né? Porque, assim, nesse melhoramento, quando ele não é uma coisa eficaz, acontece de sementes ficarem muito adormecidas, não ter um bom fator fisiológico, e dentre outras coisas. Certo. Perfeito. Deixa eu complementar mais algumas coisas. Produção de transgênicos. A Juliana falou de produção de hormônios. Perfeito. Temos o caso da insulina, que é produzida por meio da transgenia. A produção de milho BT, que é o milho tolerante ao ataque do Bacillus thuringiensis. Não, perdão, ao ataque... O milho, ele é tolerante ao ataque, agora eu não lembro... Ah, meu Deus do céu, não é Spodoptera, não. A Spodoptera, eu acho que é quem faz o ataque, Aí tem alguma Flavips, que eu não lembro o nome ao certo, né? É o primeiro nome, a desinência do gênero, que você faz controle biológico também, mas esse daí já é uma técnica que não envolve necessariamente a genética, né? A transgenia usando o BT, aí sim, né, que é a sequência de genes do Bacillus thuringiensis, aí sim a gente pode considerar como efeito da genética sobre a modificação de genomas. Outras coisas, produção de alimentos nutricionalmente superiores, que é o caso do arroz dourado, né? Outra coisa também, batata biofortificada, também um melhoramento. Outra coisa, biorremediação, que é você produzir estratégias usando micro-organismos geneticamente modificados para degradar lixo
e petróleo, como é o caso do lixo. Foi descoberto há alguns anos atrás uma bactéria com a capacidade de degradar garrafas PETs. Essas bactérias encontradas encontradas em lixões, elas estão sendo isoladas e as colônias que produzem maior quantidade de enzimas, como é o caso da petase, né, que é essa enzima que degrada a garrafa PET, né, eles estão isolando esses materiais e, obviamente, selecionando colônias com a maior produtividade para, em breve, estarem, né, atuando com maior eficácia no combate à produção de lixo, que a gente sabe que garrafas PET hoje em dia, né, poluem bastante o ambiente. Né? Outra coisa também é a produção de hormônio do crescimento, né, além da insulina. Muito bem, Joana. Já dei sua frequência e sua participação, né? Mas eu vou voltar, ainda tem mais coisas. Agora vamos para o próximo. A gente parou na Ju. Lisandra. Oi. Olá. A genômica, Lisandra. Você fez essa questão? Fiz. A genômica é a ciência que estuda o conjunto gênico de um indivíduo. Defina corretamente o que são genes e o que são alelos. Genes é a unidade herdável portadora de conjunto instruções que diz às células como produz determinadas proteínas, instruções. Perfeito. O alelo são as variantes dos genes que competem para a determinação de uma dada característica. Perfeitinho, Lisandra. É exatamente isso. Alguém... Não abriram o áudio, não. Então, perfeitamente. Obrigado. Deixa eu ver aqui a Nemilda. Nemilda está aí? Oi, Nemilda. Boa noite. Boa noite. Seu áudio está bem baixinho, Nemilda. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui o meu. Nemilda, você fez a próxima questão, a número 4? Sim, professor. Então, vamos conversar comigo, né? A uniformidade das espécies cultivadas tem sido empregada como estratégias para atender, por exemplo, a exigência de produtores e a demanda do mercado consumidor. Esse modelo também é ideal para a manutenção da variabilidade genética, sim ou não? Não. Não, perfeitamente. Por quê? Porque a organização ela é péssima, né? Para a variabilidade de genética, porque não haverá a capacidade do melhoramento genético, uma vez que são todas iguais. Portanto, não havia novas fontes de alelos. Eu ainda diria mais, além desse fator que é importante, né, a falta de variabilidade genética impede que obtenha-se materiais variantes, sim, isso é verdade, mas eu ainda digo que a uniformidade genética, ela tem um risco muito grande para a agropecuária mundial, uma vez que, em alguns casos, quando surge uma praga ou um patógeno que tem o potencial de matar um indivíduo de uma população, todos os outros, por serem geneticamente idênticos, eles também poderão vir a óbito, né? E se você considerar uma população natural, se geneticamente elas são iguais, se uma praga matar uma das plantas, ela tem um potencial para matar todas as outras. Então, disse que a uniformidade, apesar de ser boa para atender demanda de mercado consumidor e de produtores, apesar dos pesares, para a biodiversidade, para a variação, ela não é interessante, pode ser um risco. Muito bem, Nemilda. Ganhou estrelinha. Ricardo está aí? Ricardo faltou. Gustavo mandou umas mensagens aqui. Gustavo, eu não teve como responder. Deixa eu ver aqui se você ainda está por aqui. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá, Gustavo parece que saiu de novo, né? Então vamos para a próxima parte da frequência.
Gabriel. Gabriel tá por aí? Gabriel? Faltou. Galileu. Tamires, professor, o áudio está muito baixo. Tamires, eu acho... Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo perfeitamente. Tamires, eu acho que é alguma coisa com sua conexão. Você pode tentar, se você quiser, sair e retornar rapidinho para ver se melhora. Então, bora lá. Galileu também não está aí. Jedson. Provavelmente, conexão. Tamires, deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu vou mandar uma mensagem. Eu acho que ela não está me ouvindo. Ela disse que está cortando bastante. Gente, só mandar uma mensagem aqui. Tamires. Saia e entre outra vez. Tá. Bora lá, gente. Deixa eu ver. Depois do Jetson também faltou. O Jetson ainda, né, tá invicto. Não compareceu ainda a uma aula. Joana já participou. Mariana. Oi, Joana, você ia falando? Não, depois eu complemento quando você fizer a pergunta. Tá bem. Mariana. Oi, professor, estou aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem. Bora lá, vai ficar melhor agora quando você me responder corretamente, né? Aqui, olha, para se preservar a variabilidade genética de um dado recurso biológico, se faz necessária a adoção de modelos de conservação, tais como a criação de bancos ativos de germoplasmas, que são os BAGs. Esse é um modelo de conservação ex situ que deve respeitar um conjunto de passos para sua correta estruturação. Aí eu pergunto, quais são esses passos? E peço para você descrever 3. Você lembra? Você botou que passos? Eu coloquei prospecção e coleta, a introdução, intercâmbio e quarentena, a caracterização, a conservação e a multiplicação e regeneração. Show! Tá. O que você descreveu qual desses? Não descrevi. Essa parte aqui, ó. Descreva 3. Eu não fiz essa parte. Me diz uma coisa, você não sabe explicar nenhum aí? Ô, professor. Oi, Mariana. A Joana complementa. Joana? Sim. Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa, viu, Mariana? Eu vou dar pelo menos uma metade de uma estrelinha dessa sua para Joana. Você me faz outra pergunta depois que eu lhe respondo para ganhar a estrela completa. Tá bom. Joana, ajuda nós. O que precisa para o banco de germoplasma? Bom, em relação à conservação ex situ, eu vou falar 3, que o primeiro é a prospecção e coleta. Nele a gente pode ver a evidência de maior diversidade, né? Que também tem relação com o tamanho da amostragem versus o modo de reprodução. Só um segundinho. O que é a prospecção? Reprodução. Não, prospecção e coleta, né? Prospecção. O que é a prospecção? Eu não sei o que é prospecção, professor. Essa palavrinha é legal, né? A prospecção é um estudo preliminar que o pesquisador faz para saber onde tem maior biodiversidade do material que ele quer coletar. E saber mais informações como, por exemplo, quando coletar, onde coletar, quanto coletar. Isso é o estudo preliminar, certo? Sim, que tem a ver com o tamanho da amostragem, né? Isso, perfeitamente. Você disse, mas não disse com as palavras, porque a prospecção em si é esse estudo prévio. Aí, coleta. O que é o ato de coletar? Vem do modo de reprodução. Certo. A coleta, né? E você também precisa entender o modo de reprodução, porque a sua amostra vai depender se você descobre seu material é autógamo, é alógamo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração.
A coleta Sim. é exatamente o deslocamento do pesquisador até o local onde ele vai subtrair aquele material para estudo e trazer para a sua unidade de pesquisa. Isso é a coleta, né? Você ir buscar no local onde a espécie se encontra na natureza. Certo? Sim, é por isso que vem o segundo, que está relacionado à introdução, ao intercâmbio e à quarentena. Ou seja, em relação a essa introdução, seria mais ou menos o recebimento e meio de germosplasma entre centro e conservação, né, eu acho. E estaria ligado ao aumento da variabilidade, juntamente com a redução dos riscos de introdução de enfermidades e pragas no país, que também está ligado à quarentena. Exato. Já no terceiro. Vocês viram a reportagem que eu mandei para vocês, falando sobre a introdução de pragas extremamente... A quarentena, né? Calma aí, Maria Eduarda, a gente tenta. Então, o link que eu mandei para vocês tem tudo a ver com o nosso encontro, né? Nas nossas aulas, nossas primeiras aulas, que é exatamente a quarentena é um período ao qual o material que está chegando ao país ele fica sob vigilância de um órgão específico, que nesse caso daqui, né, é a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para evitar que qualquer praga exótica, ela adentre, praga ou doença, né, ela adentre no território nacional. E é isso que a reportagem que eu mandei para vocês estava falando. Me perdoe, Joana, eu cortei, mas eu acho que era importante essa minha fala. Te cortei um pouco, me perdoe. Pode continuar. Não, eu só ia dizer que isso aí, que essa relação da quarentena tem muito a ver com isso, com as enfermidades e pragas no país. E em terceiro, vem a caracterização, que pode ser dito o termo morfoagronômico, que sinceramente eu não pesquisei direito para saber o que é. Depois vem a conservação, que tem relação com as sementes ortodoxas, ai meu Deus, e as sementes recalcitrantes. Sim. Bom, que nas sementes ortodoxas podem ser dessecadas, como por exemplo o milho, o feijão, o trigo, e as recalcitrantes, elas morrem rapidamente quando se trata de conservação. Por exemplo, cacau, café, a semente de cacau, café. Sim, muito bem, Joana. Nós temos... Oi, pode falar. Aí vai. E tem a cultura de tecidos também, que é ideal para espécies e propagações vegetativas. Depois vem o que a Mariana falou em relação à multiplicação e regeneração. Sobre isso eu não sei muito bem, mas temos o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que tem essa relação com a multiplicação e regeneração, né? Eu posso fazer algumas complementações. Bom, vamos lá. Tá. Veja só. Vamos por parte. Primeira coisa, Joana, você usou uma palavra, você chamou germoplasma, alguma coisa do tipo, né? Germoplasma. Germoplasma. É porque, professor, quando eu vou falar a palavra, às vezes que tem R, eu corto. Desculpa. Tá, tudo bem. Bom, então, só para complementar, Joana, ela falou muito mais que 3. Ela ganhou o céu estrelado. Ela não ganhou só uma estrela, ganhou várias, né? Não, mas assim, o que é que eu quero dizer com isso, gente? Além das 3, Joana foi mais caprichosa, né? Como muitos de vocês devem ter sido. E eu queria chamar a atenção para a fase que você comentou sobre o Centro Nacional de Recursos Genéticos, que é o Senargem. O Senargem é um grande banco de germoplasma, né? Esse Centro Nacional, ele praticamente une materiais de várias Embrapas, eles recebem esses materiais, como também de outros órgãos de pesquisa, e que eles armazenam como um banco, né? Um BAG, né? Como um banco ativo de germoplasma. Curiosamente, você comentou que essas empresas, todo mundo que se propõe a fazer um banco de germoplasma, ele tem que estar atento a todas essas etapas que foram citadas. Mas eu chamo a atenção especialmente naquilo que se diz respeito à multiplicação.
Bom, quando fala de multiplicação, a gente precisa entender que existem espécies que são de multiplicação de cunho de reprodução exclusivamente sexuada. Todavia, algumas espécies são de propagação vegetativa, né? De cunho assexuado. Como, por exemplo, mandioca, cana-de-açúcar. A gente tem várias outras culturas que também podem ser propagadas por maneira vegetativa. Então, o banco de germoplasma tem que adotar estratégias, algumas vezes usando técnicas laboratoriais, para que essa multiplicação seja feita. E haverá um momento, a gente vai falar sobre biotecnologia em um momento oportuno, que a gente vai falar também sobre a regeneração de uma planta, né? Algumas vezes até a limpeza viral que pode ser feita, onde a gente cultiva pedaços da planta e a partir de induções hormonais nós conseguimos obter uma planta como um todo, tá? Então, temos essas características aí, né? Muito bem elencadas por vocês. Deixa eu ver quem é o próximo. A Joana ganhou uma estrela a mais, viu, Joana? Obrigada. Thales Cortez. Oi, professor. Olá, podemos ir para a próxima alternativa? Você respondeu? Podemos, professor. Oi? Podemos. Beleza. Então, analise a afirmativa. A alteração da sequência de bases de um gene, ou seja, alterando os nucleotídeos de um gene, né, de um dado indivíduo, isso implica em uma não alteração do produto proteico e do fenótipo relacionado. Isso é verdade. Se eu mudar alguma base, eu não mudo o produto proteico e o fenótipo do indivíduo? Não necessariamente, porque como a gente viu naquela tabela que o senhor mostrou das bases nitrogenadas, né? Uma sequência de um códon pode... Diferentes códons podem representar o mesmo tipo de aminoácido. Aminoácido. Aminoácido, sim. Isso. E aí o produto proteico não seria alterado, correto? Correto. Sim, mas você disse depende, né? Em alguns casos, pode ser que não altere. Na agronomia, tudo depende, né, professor? Eu acho que nas ciências da saúde, muitas ciências, depende de muita coisa. Mas quando a gente diz depende, a gente tem que ter a argumentação correta. Bora lá. Você, Thales, está um pouco além. Eu estou achando que, além de ter estudado bastante, você ainda conversou com as minhas monitoras, que elas andaram antecipando conteúdo. Mas bora lá. Gente, prestem bem atenção. Especialmente em eucariontes, uma sequência de DNA que está relacionada a um gene, dentro dessa sequência, pode conter exons e introns. Os exons são as regiões codificantes, as que serão traduzidas. Os introns são as que não serão traduzidas, elas serão removidas. Ora, se uma mudança afeta um exon, pode ser, e como o Thales falou muito bem, pode ser que ele mude o aminoácido. Se ele muda o aminoácido, muda a proteína. Né? Tecnicamente, ele muda. Agora, se essa mudança não for no exon, for no intron, o intron vai ser removido durante o processamento do RNA, do pré-RNA, para se transformar em um RNA mensageiro maduro. Ora, se o intron vai ser removido e não vai participar da síntese proteica, o que é que importa se essa mudança acontecer no intron? Não vai fazer nada com o indivíduo. Nem muda a proteína, muito menos o fenótipo do indivíduo. Ok? Thales, show! Deixa eu ver se o Thales Costa... Não, Thales Costa não está aí. Meus amados, deixa eu dar um aviso a vocês, para que, se vocês conhecerem o Jedson e o Thales Costa... Professor Thales Costa desistiu. Porque como eu imprimi essa frequência,
Aí eu não sei, eu ainda não vi lá no SIGA, tá? Algumas pessoas eu vi que já desistiram. Agora, o seguinte, eu tive uma situação em que eu vivenciei essa semana que um aluno disse, não, eu não estou cursando. Aí eu disse, e você não trancou? Aí ele disse, não, eu não tranquei. Eu disse, olha, é o seguinte, você está tomando falta. Eu sugiro a você que converse com a coordenação e tranque sua matrícula, ou pelo menos assim, mande cancelar a disciplina, porque senão você vai ficar reprovado por falta. E todo mundo sabe, ira para descer, desce rápido, a gravidade ajuda. Mas para subir, semelhantemente, a gravidade, ela dificulta, né? E, neste caso, só avisem o Jetson e o Thales, se eles não fizeram um trancamento da disciplina, que façam, pois pode prejudicar o ira deles. Certo, gente? Como eu havia falado para vocês, vou pedir permissão para que eu também faça perguntas à turma da biologia, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu vi, Lucimar, aqui a sua mensagem. Fica tentando, a gente vai conversando aqui, a gente vai dialogando. Deixa eu ver aqui. Alcineia está aí. Não, professor, ela trancou. Trancou, foi? Pois tá, vou botar a foto aqui. Gente, eu quero pedir permissão a vocês, que eu vi que o Bruno entrou aí. Tá na sala. Chegou um pouquinho atrasado. Mas Sim, então, Bruno, você respondeu a 7ª questão? Respondi. Você pode me dar a resposta, né? Aqui ela diz o seguinte, em 1953, os pesquisadores James Watson e Francis Crick desvendaram a estrutura molecular do ácido nucleico, do DNA. Quais as características do DNA, dessa molécula, né? E o que o diferencia do RNA? Vamos por parte. O DNA e o RNA, eles são compostos por 3 elementos, radical fosfato, o açúcar e as bases nitrogenadas. Primeiro, vamos falar da molécula química. Qual é o açúcar do DNA, Bruno? Ribose. Desoxirribose. Desoxirribose. Ó, gente, crianças, seguinte. Eu ensinei a vocês 2-desoxirribose. Então, eu vou cobrar 2-desoxirribose. Lembrem-se, desoxirribose, DNA. Do DNA é ácido desoxirribonucleico, certo? Então, é a falta de um átomo de oxigênio no carbono 2. Então, assim, botem aí. Se não botarem, é 2-desoxirribose. Eu vou cobrar sim. Certo. E o açúcar do RNA, qual é? É o ribonucleico. Que é a ribose. O açúcar é a ribose. Beleza. Então, 2-desoxirribose, DNA. RNA, ribose apenas. Agora, bora para as bases nitrogenadas. Quais são as bases nitrogenadas, Bruno? Da ribose? Do DNA. Citosina, guanina, timina e adenina. Show. E do RNA? Adenina, citosina, guanina e uracila. Fantástico, Bruno. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Lembrem-se que, aproveitando que eu tomei um golinho de água, água pura, adenina e guanina são purinas. Já, isso tanto para o DNA quanto para o RNA. Já as pirimidinas no DNA são a citosina e a timina, e no RNA é citosina e uracila. Certo? Agora vamos à frente. Bruno, a última parte dessa questão. O DNA, ele é fita dupla ou fita simples? É fita simples. DNA. O DNA, desculpa, entendi mal. É fita dupla. DNA, dupla, dupla. RNA. Simples. Show. Fechou aí. Estrelinha. Tá ganhando estrelinha hoje, viu? Obrigado, professor. Falou. Agora, bora para cá. Meus queridos da biologia. Vamos lá. Alisson não tá por aí.
Gente, alguns de vocês da biologia assistiram a aula de ontem e eu botei a frequência na aula de ontem. Então, hoje eu não vou nem chamar. Vamos lá. Carlos Adriel, tá aí, Adriel? Não está. Elke. Elke estava na de ontem. Ô, João. Augusto. Olá, professor, tudo bom? Professor. É o que estava na de ontem, é o que estava na de ontem, né? Tava sim, professor. Confirma para Said, não tava Said? Tava, professor, se eu Não, vejo até professor, não perguntar. estava na de ontem, não. Peraí. Fala aí, professor, Said. Não, Ou então é não o estava João? não. Se eu deixei em branco aqui, Said está dizendo que não, João, vou por maioria. vou confiando Professor, aqui na lista Tô na de de hoje. Ah, professor, ele tá, mas ele tá falando das... Ah, pensei que era da Elke. Certo. Emiline está aí? Não. Fabrícia estava. Estou. Maravilha, Fabrícia. Boa noite. Boa noite. Fabrícia, você fez essa questão? Fiz. Me diz aí, qual é a função da DNA polimerase tipo 3? Ela desprende-se da cadeia molde, a qual forma um novo anel para dar sequência à replicação responsável pela síntese de DNA. Bom, está parcialmente correto. Parcialmente correto, Fabrícia. Vamos lá. A função da DNA polimerase tipo 3 é ler a fita molde, a fita molde, a leitura, no sentido 3 linhas, 5 linhas, e ela sintetiza a fita complementar, né, no sentido 5 linhas, 3 linhas. De novo, leitura da fita molde, 3 linhas, 5 linhas. Síntese, 5 linhas, 3 linhas. Certo? Então, essa é a principal enzima reenvolvida na replicação do DNA, incorporando a essa molécula fita molde os nucleotídeos de forma complementar. Certo? Só para vocês recapitularem, quando na fita molde tem uma adenina, a DNA polimerase coloca uma timina. Se tem uma timina, ela coloca uma adenina. Só um instantinho, Maria Eduarda, já repito. Se tem uma guanina, ela coloca uma citosina. E se tem uma citosina, ela coloca uma guanina. Repetindo, Maria Eduarda, a leitura da fita molde é no sentido 3 linha, 5 linha. A síntese no sentido 5 linha, 3 linha. É muito fácil, gente. Só uma dica para memorizar. Síntese começa com S. S lembra o número 5. E síntese termina com E, que lembra um 3 invertido. Então, a síntese é 5 linhas, 3 linhas. Já a leitura é no sentido contrário. É 3 linhas, 5 linhas. Muito bem. Então, vamos lá. Fabrícia, presença. E eu botei uma estrelinha para vocês, Fabrícia. Obrigada. Beleza. Josi Moraes. Josiane não está aí. E Josiane Barbosa. Também não está. Kelly está aí. Não está. Kelly também é outro. Kelly. Professor, eu posso participar agora porque minha internet aqui está ruim demais. Bora, Tamires. Vamos sim, pode. Qual é a função da helicase? A helicase é uma enzima que promove a abertura da hélice do DNA, separando em 2 fitas simples, para que possa sofrer a replicação. Quebra a ligação de hidrogênio entre as bases purinas ou pirimidinas de ambas as cadeias de DNA, fazendo como estas se separem.
Fantástico, Tamires. Só tenho uma observação para fazer. A quebra Sim. é nas pontes de hidrogênio, tá? Que são essas ligações de hidrogênio. O resto tá lindo, tá fantástico. Chega, me arrepiei, viu? Tá massa. Tá certo, obrigada. Ganhou estrelinha. Mariana, é o seguinte, a cadeia de DNA, ela é fita dupla. Ela tá no meio dela, ela tá ligada por pontes de hidrogênio. Citosina e guanina são 3. Adenina e timina são 2. Quando a enzima helicase vem passando, ela vai separando, cortando, quebrando essas pontes de hidrogênio, deixando as fitas como fitas simples. Beleza, maravilha, maravilha. Lucimara. Sim, professor. Eu queria perguntar a você qual é a função da topoisomerase. De novo? Topoisomerase, ela também recebe o nome de girase, é a mesma coisa. Ah, sim. Então, qual é a função da girase? Aqui, realizar o corte de uma das cadeias de molécula para facilitar a separação das cadeias moldes pela helicase. Peraí, deixa eu tentar organizar um pouquinho melhor essa sua resposta. Veja só, a helicase, ela está cortando a fita de DNA, abrindo ela. Quando ela corta, ela vai jogando uma... Oi? Bom, quando ela... Não, tô acompanhando. Teu áudio deu uma cortadinha. Ó, aí o que acontece? Quando a helicase ela tá abrindo a fita, ela tá jogando uma tensão de superenovelamento para frente da cadeia. Qual é o papel da girase? A girase vem na frente da helicase. Ela vem reconhecendo quando está superenovelado. Aí o que acontece? Foi o que a Lucimara falou. Ela corta uma das duas fitas. Veja, o DNA é fita dupla. Quando ele está superenovelado, ela corta uma das duas fitas e o DNA, ele meio que desembaraça. Ele faz um enovelamento negativo, que é no sentido contrário que ele estava sendo torcido. Quando ela desenrola, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, então, quando ela remove essa tensão de superenovelamento, aí a própria girase vem e cola e une por ligações fosfodiésteres, obviamente, novamente a fita que havia sido quebrada. Lembre-se, ela não quebra as duas, ela quebra uma delas e desenovela no sentido negativo, né, no sentido contrário à torção. Beleza? Muito bem, Lucimara. Coloquei aqui uma estrelinha para você. Maiara tá por aí? Não. Vamos lá. Maria Eduarda, vamos tentar. Duda, cadê você? Abra seu áudio aí pra gente. Você fez essa questão. Tá bem, tá bem. Quando for mais à frente, você participe para poder você ganhar a estrelinha. Mariana, ela falou que estava em aula, né? Eu fiquei de fazer uma atividade com ela por fora. Marlon, tá aí? Não está. Rodrigo. Também não está. Saíde. Maria Eduarda, tá barulho aqui, tá complicado. Tá bem. Qualquer coisa, Maria Eduarda, você pode digitar. Você pode digitar lá a sua. Eu não sei se você escreveu ou se você digitou um texto. Aí qualquer coisa você joga no chat, tá bom? Se você tiver feito a DNA primase, já vai digitando aí no chat
que aí eu confiro como sua participação. Said, você respondeu que é uma DNA ligase? AD? Isso. Eu coloquei que essa enzima, ela sintetiza um segmento curto de RNA, cerca de 10 nucleotídeos, e ela complementar a uma fita de DNA. Tá certo, mas eu gostaria de fazer uma complementação, Said. A função da DNA, você está falando da DNA ligase? Não, professor, estou falando da outra. A letra D é DNA ligase. Eu tava confundi aqui. Eu coloquei na DNA ligase que sua função é facilitar a união de cadeias de DNA, catalisando a formação de uma ligação fosfodiéster. Mas coloque assim, principalmente a união dos fragmentos de Okazaki, que esses fragmentos de Okazaki são aqueles que são produzidos de intervalos em intervalos por meio da replicação da fita descontínua, certo? Ou também chamado de fita retardatária. Então, a função dela é unir os fragmentos de Okazaki. Mas você está certo. É porque o que acontece? A DNA polimerase tipo 1, a fita descontínua, ela é feita a cada 1000 pares de base. Então, assim, ela é, como o próprio nome diz, ela não é contínua, como é o caso da fita líder. A segunda fita do DNA, que é a fita complementar, ela é lida e sintetizada em trechos. Esses trechos, de aproximadamente 1000 pares de base, são os fragmentos de Okazaki. Mas toda vez que ela precisa reiniciar um novo fragmento, ela precisa de um novo primer, que é um iniciador. Daí, o que acontece? Depois que a síntese ela é realizada, esse primer é um pequeno primer de RNA, que é por isso que eu olhei para você e disse, certo, você está respondendo essa questão, Said? Porque o primer de RNA é removido pela polimerase tipo 1. Quando ele remove, já que é um RNA no meio do DNA, logo em seguida vem a DNA ligase fazendo essa união, restabelecendo. Ela tem esse papel de incorporar os nucleotídeos que estavam naquele trecho. Beleza, gente? Então, em resumo, a função da DNA ligase é unir os fragmentos de Okazaki. Aí, o Said se empolgou, já botei sua estrelinha, Said, e respondeu o que é a DNA primase, né? Qual é a função da DNA primase? Que é sintetizar uma pequena sequência de RNA chamada de iniciador ou primer, né? Aquele primer que eu acabei de falar. Esse iniciador, ele é necessário para reconhecer a fita de DNA. Quando ela abre, ele reconhece onde é que fica a origem da replicação e ele se agrega àquela região. Por quê? Porque quem vai fazer a síntese, a DNA polimerase tipo 3, ela não consegue reconhecer a origem. Ela precisa que o primer diga a ela onde é a origem. Aí ela vem e se liga à extremidade 3' OH do primer. Então, quando ela se liga a essa extremidade 3', aí sim ela se fixa direitinho e consegue fazer a síntese da fita que ela está lendo. Ela lê e sintetiza a fita nova. Então, já respondi essa de baixo. Bora para a próxima questão. Cadê a Sarone? Sarone está aí? Tá sim. Sarone? Eu, estou aqui. Me diz uma coisa, você fez a questão número 9? A 9 fiz e não fiz. Pois me diga o que é que você fez, que a gente complementa. Aqui, é porque eu não achei essa informação. Peraí, deixa só. Aqui, só um segundinho. A DNA polimerase tipo 2 é a enzima envolvida no processo de reparo do DNA durante sua replicação. Por que essa enzima é tão importante?
Então, eu não achei muita coisa falando sobre a polimerase 2, mas eu vi que ela tem a mesma, ela é bem similar com a polimerase 1 e 3. Ela catalisa uma síntese de DNA dirigida por molde a partir de precursores desoxirribonucleosídeos. Ela possui atividade de exonuclease e além de participar do reparo do DNA, mas não é necessária na reprodução. Tá lindo, tá lindo. Eu só quero que na hora da prova você saiba disso. Mas deixa eu facilitar a compreensão. A DNA polimerase tipo 2, como a Sarone falou, ela tem duas propriedades. Uma de sintetizar, mas veja só, a polimerase tipo 3 sintetiza e ela vem logo atrás revisando o que a polimerase 3 fez, para saber se está tudo certo. Quando ela faz a revisão, se ela encontra um erro, ela tem duas funções. A primeira delas é exonuclease, extrair, externo. Ela tira o nucleotídeo errado e ela tem uma propriedade de endonuclease. Ela coloca o nucleotídeo correto. Bom, é o papel da revisão. Mas eu pergunto na questão, por que essa enzima ela é tão importante? Primeiro, porque ela revisa se tem erro. Se ela não perceber o erro, o que é que vai acontecer com o indivíduo, Sarone? Se o quê? Se ela não perceber que houve um erro, a polimerase 3 botou uma base errada. Ela não percebeu que essa base estava errada e passou direto. O que é que acontece com o DNA? Ele muda tudo, ele já não fica... Muda a informação. Exato, exato. E o que é que acontece no indivíduo? O que acontece? Ele pode manifestar uma característica nova. Ocorreu uma mutação. Exato, ele pode manifestar uma característica nova, que essa característica pode ser benéfica, então ele vai para um novo estágio evolutivo, quanto também ela pode ser maléfica. Se ela for maléfica, a depender do mal que essa mudança no DNA ocasiona como mudança na proteína, o indivíduo ele pode sofrer chegando até a morte. Beleza, Sarone? Beleza. Você foi fantástica, viu? Ganhou sua estrelinha. Obrigada. Thaís Miranda. Oi. Oi, Thaís. Você fez a questão 10? Não, eu não fiz, não. Tá bem. Professor, qualquer coisa eu tô aqui para complementar a minha estrela, que não deu certo aí, ficou incompleto. Pronto, Mariana. Mariana, diz para mim, você fez a 10? Eu fiz, professor. Me diz aí o que é que você fez. Eu coloquei assim, que no início o processo ele vai ocorrer com o reconhecimento do sítio promotor -10 e -35 pela enzima RNA polimerase, que vai promover a separação das cadeias de DNA, quebrando as pontes de hidrogênio para que a síntese do RNA polimerase, que tem como fita... a separação das cadeias de RNA de DNA, quebrando as pontes de hidrogênio para a síntese, a RNA polimerase. Aí, no alongamento, eu coloquei que durante a síntese são incorporados nucleotídeos, que em vez que vai ser em vez da timina, vai ficar uma fita pré-RNA e vai ser formada, que vai ser organizada. Eu não entendi muito bem, mas foi o que eu li, eu coloquei assim. E no término, eu coloquei que no término ele vai se dar quando há o aparecimento de regiões ricas em adenina e timina, seguida de guanina e citosina. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fiquei emocionado, viu? Obrigada. Você se redimiu com louvor. Você se redimiu com louvor. Obrigada, veja só. Professor, foi meu momento. Então, mas eu gente. escrevi tudo bagunçado, aí ficou meio estranho.
Não, mas deixa eu só explicar a você. Como a Mariana falou, a gente precisa entender que a transcrição, a replicação e a tradução, ela tem 3 etapas. Cada uma delas tem 3 etapas. Óbvio que cada etapa é diferente da outra. Mas, assim, vamos lá. Todas elas têm iniciação, alongamento e término. Bora lá. Iniciação. A iniciação da transcrição, que é da produção do RNA, quem vai fazer a produção do RNA é a RNA polimerase. Ela precisa de um molde. O molde é o DNA. Então, a RNA polimerase, ela vai reconhecer uma região que fica antes do início do gene, chamado de sítios promotores. Um -10 e outro -35. Então, são 2 sítios promotores, ela vem e se liga no DNA. Que fita que ela se liga? A fita no sentido 3', 5'. Então, ela vem aqui, se liga no sentido 3', 5'. E vai começar a sintetizar no sentido 5', 3'. Então, síntese, 5', 3'. Aí, primeiro, ela se fixou. Agora, terminou a iniciação. Vamos para o alongamento. Ela vai começar a caminhar sobre a fita molde, lendo a fita molde no sentido 3', 5', e incorporando nucleotídeos no sentido 5', 3'. Isso é o alongamento. Só que eu chamo a atenção. Ela, quando lê uma citosina, ela coloca uma guanina. Quando ela lê uma guanina, ela coloca uma citosina. Quando ela lê uma timina no DNA, ela coloca uma adenina complementar. Mas quando ela encontra uma adenina, ela não coloca uma timina. Timina só existe no DNA. Ela vai colocar uma uracila no lugar. Então, o alongamento é exatamente a leitura de todas as bases do DNA, da fita molde, e a complementação por meio de ligações fosfodiésteres. Daí, essa polimerase ela vai caminhando na fita molde até chegar a uma região, que é essa região de terminalização, que é uma sequência rica em AT, que é adenina e timina, seguida de citosina e guanina. Pronto, acabou, né? Então, Mariana, só me diz, essa parte do alongamento ficou mais claro? Ficou, professor. Show. Muito obrigada. Falou, obrigado a você. Wigna. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bom? E o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Wigna, essa questão daqui, eu não vou corrigir, porque vocês têm até meia-noite de hoje para enviar. Foi aquela questão lá. Então, Wigna, essa 12ª, que eu pergunto sobre as propriedades do código genético, me fala alguma delas? Sim. Professor, eu não tenho certeza. Qualquer uma? Qualquer um, a seu critério. Certo. Então, eu vou tentar responder a letra B, pode ser? Pode. Eu coloquei que sempre começa por um ponto determinado. Esse ponto é o códon, 5', AUG, 3', que permite a utilização do aminoácido formil metionina. Vai. Cortou. Calma aí, gente. Wigna. Oi. Cortou, ficou a parte assim, até você... Oi, tô te ouvindo. Você falou assim, que a partir do AUG, que é a sequência 5' AUG, 3', incorpora uma formilmetionina, aí cortou. Metionina em procariotos e metionina nos eucariotos. Lindo demais, lindo demais. É exatamente, foi perfeita. Tá certo, professor? Perfeita, perfeita, perfeita. Que bom. Eu me arrepiei até. Né? Mas tá, bom, viu? Tá maravilhoso. Fantástico. Gente, obrigada. Obrigado por sua participação. Gente, o seguinte, essa questão daqui, eu corrigi uma delas, que foi a letra B, mas eu não vou corrigir nenhuma outra delas. Por quê? Porque essas propriedades do código genético, vocês têm na aula, vocês têm no livro, é aprender cada uma das propriedades. Aprender cada uma das propriedades. Certo? Aí, eita.
Joana, eita mesmo, viu? E, deixa eu dizer uma Professor? coisa a você. Oi. O senhor colocou a minha estrelinha? Total, a estrelinha com louvor. Tá. Certo? Gente, seguinte, essa questão daqui, vai por mim. Estudem ela, que ela tem um grande... Eu já vi essa questão em um banco de questões aí específico. Óbvio que não foi desse jeito, mas, certo? Vocês precisam saber as propriedades do código genético. Meus amores, né? E assim, gente, com todo o respeito do mundo, meus amores, vocês são minhas crianças. Agora eu vou fazer o seguinte. Alguém respondeu essa última questão? Eu não vou mentir, não. Essa eu não fiz, não. Eu acho essa questão Também não, professor. eu acho essa questão tão linda. Eu só posso responder se for a metade. Então não responda, Augustão. Augustão, acompanha o raciocínio aí, Augustão. Gente, espera aí que para eu poder apresentar essa questão, eu vou parar, que eu fiz aqui. Onde é que eu fiz ela? Achei. Eu vou apresentar um PowerPoint para vocês. Eu aceitei ela quase toda ontem, professor. Sim, meu filho. Sim, eu vi. E assim, eu tenho muito orgulho dessa questão, porque essa questão fui eu que fiz. Sabe? Quer dizer, todas as questões aqui, raramente nas minhas provas, são questões que eu tiro de algum questionário e tal. Eu tenho até que repensar essa estratégia. Oi. Tem a ver com o RNA mensageiro, é? Tem a ver com tudo. Essa questão daqui, ela envolve transcrição, envolve o splice, que é o processamento, e envolve tradução. Então, assim, eu acho ela linda. Inclusive, uma parte dela é assim, como a gente está falando de DNA, eu só não faço a replicação. Mas isso pode ser no futuro que eu transforme, que eu melhore ainda mais essa questão daqui. Mas vamos lá. Gente, meus amados, eu estou apresentando para vocês uma cadeia de DNA. Qual é a primeira dica que eu dou? Observem, né, a fita de DNA e percebam as extremidades dela. Aqui, a fita... Só um instante, rapidinho, só fazer uma pergunta, desculpa aí interromper. É porque eu estou tentando apertar aqui, gravar. Como já está gravando, ou a gente não pode, não vai? Não vai. Tá bom. Joana, eu vou disponibilizar a gravação de hoje para vocês. Amanhã eu posto para vocês. Então, isso daqui também vai estar gravado. Está sendo gravado. Então, assim, fica tranquila. Então, gente, vejam só. Eu tenho, como eu havia comentado com vocês... Oi, Lucimara. Como a gente vai ter acesso? A gente acha onde? A gravação. Eu vou mandar o link para vocês no YouTube, igual que eu mando nas aulas. Ok? Bora lá. Então, como eu havia comentado, nós temos que observar as extremidades da cadeia do DNA. Ok. Nós temos aqui uma extremidade 5 linhas, do outro lado 3 linhas. A fita complementar está no sentido contrário, 3 linhas, 5 linhas. Aí a primeira coisa que a gente tem que ver é onde vamos começar a transcrição. Porque as perguntas que eu fiz é qual o pré-RNA mensageiro, qual o RNA mensageiro maduro e depois a cadeia polipeptídica. Vamos lá. Então, vejam só. Para eu saber qual das duas fitas vai ser usada, né, eu vou olhar primeiro qual é o sentido que a polimerase vai caminhar. A seta que está aqui presente indica a fita que ela vai ser... a fita não, indica o sentido
ao qual a polimerase vai caminhar. É da direita para a esquerda. Se por acaso a molécula, veja só, se a seta estivesse no outro sentido, aí você ia dizer, ela vai andar da esquerda para a direita, tá? Do final da seta para a ponta da seta. Então, primeira coisa, observem a seta. Segunda dica, então você sabe que é da esquerda para a direita. Segunda dica, observem qual das fitas vai ser lida. Bom, gente, leitura. A leitura é no sentido 3 linhas, 5 linhas. A síntese é no sentido 5 linhas, 3 linhas. Isso na transcrição, bem como na replicação. Mas assim, o que é que eu chamo a atenção agora? Descobri que é neste sentido. Qual das duas fitas ela vai ser lida? Veja, gente, se ela está desse lado, se a RNA polimerase está desse lado de cá, qual das duas começa com 3? Essa, a de cima, ou essa, a de baixo? Ajude aí. A de baixo. A de cima começa de 3, claro. Mas a de baixo que vai ser lida. Não é não? Não, veja só. Não, peraí, presta atenção. Presta atenção. A de cima começa com 3. Então, ela vai ser lida a de cima todinha. Do sentido 3 linha para o sentido 5 linha. Então, a fita que vai ser lida, ela tem que respeitar a ordem da seta. E ela vai respeitar seguindo que a leitura é 3 linhas, 5 linhas. Tudo bem. Agora, deixa eu dar outro exemplo. Se, por acaso, a seta estivesse neste sentido, veja, a polimerase, ela não viria para cá. A polimerase, ela está vindo daqui para lá. Logo, neste caso, ela iria ler a fita 3 linhas, 5 linhas. Ou seja, ela leria a fita de baixo. Então, fica a dica. Observem o sentido da seta e observem, né, o sentido ao qual acontece a leitura. Então, ela vai acontecer no sentido 3 linhas, 5 linhas. Para facilitar a compreensão, a gente já entendeu que vai usar a fita de cima. Então, eu vou remover a fita de baixo. Só para facilitar. Então, foquem na fita de cima. Bom, beleza. Eu já tenho a fita molde, que é a fita de DNA. Aí, o que acontece? Eu vou querer saber qual pré-RNA que vai ser derivado a partir dessa fita. Beleza. Aí, para facilitar a vida de vocês, o que é que eu fiz? Bom, eu sei que a leitura é 3 linhas, 5 linhas. A fita antes estava assim, olha, 5 linhas, 3 linhas. O que é que eu fiz? Eu virei ela de cabeça para baixo para ela ficar no sentido 3 linhas, 5 linhas, para facilitar o raciocínio de vocês. Daí, gente, a leitura ela vai acontecer no sentido 3 linhas, 5 linhas, de todo o segmento de DNA. Então, eu vou começar a incluir, vou fazer um RNA, certo? Então, eu vou fazer um RNA que é chamado de pré-RNA. Para que eu faça esse pré-RNA, a síntese vai acontecer em que sentido, gente? A síntese acontece em que sentido? 5 linhas, 3 linhas. Vai acontecer nesse sentido. E a leitura, a fita que está sendo lida, é no sentido 3 linhas, 5 linhas. Beleza. Entendido isso, vamos agora fazer a síntese. A polimerase, quando ela encontra uma sequência de adenina, citosina, ela vai sintetizar que sequência? Bora lá, deixa eu ver aqui. Joana. Oi. Quando a RNA polimerase encontra uma adenina, ela coloca o que no seu lugar? Citosina? Não. Ai, meu Deus. Deus. Professor, esse eu não sei, esse aí. Gente, peraí. Eu posso, professor? Pode, só um instantinho, Augusto. Deixa eu facilitar a vida de vocês. Peraí, deixa eu só construir aqui uma tabelinha
para facilitar a vida de vocês. Vou botar aqui. Quando ele... Então, se eu tenho DNA, do outro lado eu tenho RNA. Olha só, Joana, quando encontra um adenina, o RNA vai colocar uma uracila complementando. Quando encontra uma timina, ele vai colocar uma adenina. Quando encontra uma guanina no DNA, no RNA vai colocar uma citosina. E quando encontra uma citosina, vai colocar uma guanina, tá? Então, deixa eu só eliminar essas duas casas daqui. Cadê, gente? Excluir. Links. Pronto. Essa tabela daqui vai nos ajudar a fazer o que a gente quer. Certo? Então, Joana, quando no DNA eu encontro uma adenina, no RNA eu coloco o quê? O G Aqui. Professor, se o senhor ficar agoniando muito, fica ansiosa, vai começar a doer, meu Deus, eu não consigo. Tá bom, tá bom. Vou passar para outra pessoa. Augustão, você que ainda não participou, porque você assistiu a aula de ontem, vamos lá. Se ele encontra uma adenina, ele vai colocar o que no lugar? No caso aí, como vai ser RNA, professor, vai colocar uracila. Beleza. A próxima adenina vai colocar novamente o quê? Uracila. E a citosina vai colocar a citosina no DNA vai colocar o quê? A guanina. Pronto. G. Então, veja só, partindo dessa ideia, se eu tenho AAC, eu vou colocar no seu lugar, vai entrar um UG. Muito bem. Tá? Agora vamos para o próximo. O RNA já leu o primeiro códon, tá aqui em cima. Ele vai caminhar para o segundo códon. Agora vai ler o quê? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Dani. Oi. Se ele encontra um TAC, coloca o que em seu lugar? O T, olha aqui, o T, coloca o que no lugar? Adenina. A adenina, coloca o que no lugar? Vai colocar uma uracila. E a citosina, vai colocar o que no lugar? Ela vai colocar uma guanina no AUG. Isso, perfeito. Agora, beleza, obrigado, Dani. Bruno, vamos para o próximo códon. Sim, professor. Quando encontra A, coloca o quê? Uracila. Quando encontra G, coloca o quê? Citosina. E quando encontra citosina, coloca o quê? Citosina. Sim. Olha aqui, se ele encontrar C no DNA, coloca o quê? G, guanina. O professor travou aqui, eu não escutei direito. Quando encontra C, coloca o quê? Guanina. Pronto. Então, a sequência, ela é UCG. Isso. Aí agora, beleza, obrigado, Bruno. Vamos lá, Jennifer. Ô, Jennifer, você está assistindo a aula de genética? Seja bem-vinda. Professor, é o José Pinheiro, foi sem querer. Eu troquei de conta aqui, a internet tinha caído. Pois é, rapaz, eu tô achando muito grossa a sua voz para você ser Jennifer. Jennifer foi minha aluna. Tinha caído aqui, eu entendo dela sem querer. Tá bem, tudo bem. Bora lá, Zé Pinheiro. Deixa eu ver aqui se você participou. Você participou, José Pinheiro? Não, quando o senhor me perguntou, não tinha feito a segunda questão. Pronto, então vamos participar agora. Agora você. Bom, passando para o próximo.
Quando ele encontra CAA, coloca o quê? G. Aí U, G, U. Muito bem, Zé Pinheiro. Já valeu sua participação. Ô, professor, obrigado. Bora lá. G, U. Foi isso que o Zé Pinheiro falou. Tá aqui, G, U. Agora vamos lá. Jennifer, João, Juliana. Se ele encontra, agora deixa eu ver, GTC, coloca o quê? CAG. CAG. Show, né? Muito bem, Juliana. Vamos para o próximo. Juliana, Lisandra. CCC. Lisandra, CCC, coloca o quê? Lisandra. Lucimara. Oi. CCC, coloca o que no lugar? Olha aqui. CCC, coloca o que no lugar? Gente, o povo se calou. Pode responder, Professor, a internet dela caiu. CCC, no lugar, coloca Voltei, GGG. professor. Oi, Lucimara. Eu tinha perguntado CCC. Coloca o quê? Coloca GGG. Coloca GGG. Perfeito, perfeito. Vamos lá para o próximo. ACG. Mara. No dia da prova eu vou ter que pedir. Wigna, fecha o áudio. Wigna. Joana, você só abriu. Isso vai ficar gravado, Joana, só para dar uma gargalhada. Gente, bora lá. ACC, coloca-se o GG. G. Próximo códon, CAG, coloca GUC. Próximo códon, TTC, coloca AAG. Aí nós temos depois TCA, que coloca o GA, e TAA, que a gente coloca o AA. Pronto, terminamos o pré-RNA. Respondemos a primeira pergunta. Agora, vamos para a segunda pergunta. Eu quero saber o RNA maduro. Bom, o RNA maduro, o que é que eu faço? Eu pego o pré-RNA, que a gente observa aqui, que foi o que a gente acabou de encontrar, e eu vou fazer o splicing, que é o processamento. A primeira coisa que eu faço é remover os introns que aqui estão. Quando eu removo os introns, eu trago esse para cá, esse e esse. Depois eu trago, esses são os exons, né? Esse. Depois eu pego esses dois exons e depois os últimos exons. E eu trago todos eles para a cadeia, que é o RNA mensageiro maduro. Além disso, eu preciso, na extremidade equivalente à 5' colocar uma unidade chamada 7-metilguanosina, guanina metilada, capacete, ou, para aqueles que têm uma maior intimidade com o assunto, CAP. Do outro lado, nós temos uma enzima que ela atua construindo uma cauda poliar. Bom, então, o NIL... eu não quero nem falar por o motivo da minha risada, mas eu eliminei os introns, uni os exons, coloquei a CAP, coloquei a poliar, tenho o RNA maduro, processado. Depois que agora eu vou precisar da cadeia polipeptídica. A cadeia polipeptídica ela é feita a partir do RNA maduro. Daí, eu vou construir a cadeia polipeptídica. Essa construção ela se dá quando o ribossomo lê o RNA mensageiro. Ou seja, ele
primeiro, a subunidade menor reconhece a CAP, então é a subunidade menor do ribossomo. Depois, logo em seguida, nós temos a ligação da subunidade maior, e aí o ribossomo vai começar a ler as trincas. Só que a gente sabe que a leitura ela não começa no primeiro códon, desde que esse primeiro códon, na verdade, a leitura e a síntese de proteínas, ela tem um ponto inicial. Esse ponto inicial é o AUG. Então, a partir daqui, o ribossomo ele vai começar a sintetizar a proteína, né? Pegando esse AUG e começando a sintetizar uma proteína. Lembrando que toda proteína, que é uma cadeia polipeptídica, em uma das extremidades temos o grupo amina e na outra extremidade temos um grupo de ácido carboxílico, né? Faltou até aqui, olha, eu colocar. Um é o grupo amina e o outro o grupo de ácido carboxílico, né? O grupo carboxila. Daí, vamos lá. Então, eu tenho AUG, né? Ele vai começar a fazer a incorporação. AUG, usando a tabela, nós temos A, primeiro nucleotídeo, o segundo nucleotídeo, e o terceiro nucleotídeo, G, ele está na 4ª posição, ou seja, ele está aqui. Logo, a gente tem o chamado start codon, que é o códon de iniciação, e a gente vai ter a incorporação de uma metionina quando há a leitura do AUG. Logo em seguida, após a incorporação, o ribossomo vai para o segundo códon, onde ele vai ver o CG. Quando a gente usa a tabela, o CG ele está diretamente relacionado a uma serina. Logo, lá na cadeia do polipeptídeo é incorporada uma serina. Em seguida, nós temos a leitura do próximo códon, que é o GGG. A gente já viu que o GGG, aqui embaixo, ele é uma glicina, né? Logo, a incorporação da glicina na cadeia polipeptídica. Mais uma vez, ele caminha agora lendo o GG. Olhando a tabela, o GG ele está diretamente relacionado ao aminoácido conhecido como triptofano. Então, a incorporação do triptofano na cadeia. Mais à frente, mais adiante, o ribossomo vai ler a sequência UGA. Aí eu chamo a atenção de vocês, porque UGA é um códon de parado chamado stop codon. Tá aqui, olha. Não só UGA. Se por acaso a molécula nós encontrarmos, além do UGA, encontrarmos UAA e UAG, também é um sinal de parada. Obviamente, quando a gente tem o reconhecimento dessa sequência, UGA, poderia também, olha, tem até, eu coloquei 2 sequências de parada. Não é possível. Se o cara não parou na primeira, não parar na segunda, aí ele não sabe quando parar, né? Então, a gente tem aqui. Encontrou o primeiro códon de parada, a síntese parou. Então, o que é que vai acontecer? Nós teremos, primeiro, a sequência polipeptídica ela é liberada e, obviamente, nós temos a dissociação do ribossomo da molécula de RNA. Né? A subunidade menor se desliga da subunidade maior e o RNA mensageiro que foi lido é degradado. Acabamos, né, de sintetizar a nossa querida cadeia polipeptídica. Lembrando, toda cadeia polipeptídica tem um grupo amina, um grupo carboxila e, obviamente, os aminoácidos que foram ligados uns aos outros por meio de ligação peptídica. É isso, gente. O nosso encontro de hoje, ele encerra aqui. Pois não, Bruno? Muito boa a questão, viu? Clareou bem melhor aqui o processo. Porque você lendo, você fica um pouco perdido ainda. Pois é, mas aí a gente faz de uma maneira dinâmica. Essa parte, né, dos estudos remotos nos permitem montar essas apresentações que vão dando maior dinâmica e a gente consegue visualizar, compreender melhor. Então, gente, eu vou parar a gravação a partir de agora.